Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais um estudo da Escola Bíblica Dominical e hoje daremos início a uma nova revista, no qual nessa revista são 17 lições, tá? E o título da revista Examinais a Escritura, a doutrina da Bíblia. Então nós vamos estudar hoje a lição 1, né? Mas antes de entrarmos na lição 1, vamos dirigir a Deus em oração, pedindo a sua bênção para este momento. Querido Deus, eterno Pai Celestial, muito obrigado por mais esse dia. Obrigado pela minha vida, Senhor. Obrigado pela vida de cada um que vai assistir através das redes sociais, que nós temos essa aula de escola dominical através de online, né? E que vidas sejam alcançadas, sejam abençoadas, vidas sejam curadas, e que o Senhor possa nos abençoar nesse momento, fazermos compreender a Tua Palavra e sabermos como é importante a Tua Palavra para nossas vidas, porque assim nós somos edificados por ela. Por isso nos abençoe nesse momento, que o Seu Espírito Santo faça-nos compreender a Tua Palavra, para assim, Senhor, cada dia mais crescermos espiritualmente. Isso é que nós pedimos, já te agradecendo, em nome do Senhor Jesus. Amém. E, de fato, antes de entrar na lição 1, tem aqui no começo da revista que o autor, né, o escritor da revista, ele faz algum comentário. E ele diz o seguinte: se Deus se revelou a nós na Bíblia, e nela são registradas as escrituras, né? Sua palavra dirigida às nossas criaturas, essas palavras foram originalmente escritas e faladas gerações específicas. Mas pela sua providência, ela se dirige a todas as gerações. Por meio da Bíblia, aprendemos sobre Jesus Cristo e por meio dela chegamos a conhecê-lo pessoalmente. A Bíblia é a base, a norma de toda a pregação e de todo o ensino cristão. Nesse quadrimestre, queremos descobrir o que a própria Bíblia diz a respeito de si mesma. Como é importante chegarmos a ela com a mente aberta e com honestidade intelectual. Há 4 razões importantes por que devemos estudá-la. Primeiro, a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. Isso quer dizer que ele é um membro da Trindade. Moveu pessoas a escrever o que ele quis que escrevesse, para que nós pudéssemos saber o que Deus pensa. 2. A Bíblia é o único meio pelo qual podemos ser reconciliados com Deus. 3. A Bíblia é o único lugar onde podemos achar informação a respeito daquilo que devemos fazer uma vez que aceitamos a Cristo como Salvador. E 4 e último, a Bíblia é o único livro que pode informar com autoridade e confiança a respeito do futuro. Tanta gente hoje estuda horóscopo, procura um pai de santo ou um cartomante, tentando descobrir o futuro. O melhor que o homem pode oferecer é especulação. A Bíblia oferece revelação. O objetivo dessa série de lições é que você, aluno, possa ser renovado amor para com a Bíblia e os mesmos sentimentos do salmista que canta: guardo no coração as tuas palavras, quanto amo a tua lei. Os teus testemunhos são o meu prazer. Isto está lá em Salmo 119, versículo 11, 97 e o 24. Que diariamente você examine a Escritura, porque nela encontra a vida eterna. E só uma observação: a Bíblia contém 66 livros, tá? 1.189 capítulos e 31.104 versículos. Então, o que acontece? Isso é o composto da Bíblia, o livro, né, da Bíblia. Então vamos lá, nós temos o sumário, né, da revista, que são as 17 lições. Eu não vou falar todo, mas eu vou falar somente a
primeira, que é a Biblioteca de Deus. E nas próximas lições a gente vai saber qual é o título. Bom, quem tem a revista já pode ver na própria revista que tenha aí os títulos de todas essas lições. Bom, vamos lá, começar a lição 1, que é a primeira lição. A Biblioteca de Deus. Qual é o texto básico? Está lá em Salmo 119, 1, 16. Então, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 119 e vamos ler do versículo 1 ao 16, que diz: Bem-aventurados que trilham os caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam seus estatutos e buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus preceitos para que diligentemente os observássemos. Oxalá os meus caminhos fossem dirigidos de maneira que eu pudesse observar os teus decretos. Então não ficaria confundido, atentando para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com o coração reto, enquanto aprender as tuas justas leis. Observarei os teus decretos, não me separareis totalmente. Como purificarei o jovem o seu caminho, observando segundo a tua palavra? De modo que o meu coração te busco, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito tu és, ó Senhor. Ensina-me teus decretos, como os teus lábios declaro todas as leis da tua boca. Folgo mais o caminho dos teus estatutos, do que com todas as suas riquezas. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Deleito-me no teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Faze-me bem ao teu servo e viverei. Guardarei a tua palavra. Isso é o salmista falando, né, nesse Salmo 119. Inclusive ele fala bem-aventurado. Bem-aventurado quer dizer felizes, né? Os que guardam o estatuto e buscam de todo o coração. Quer dizer, buscam a palavra de Deus. E ele diz, escondi, lá no versículo 1, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E é através da palavra de Deus que nós vencemos o pecado e muitas vezes não pecamos contra Deus. E vamos lá, versículo-chave, Romanos 15, 4. Então agora vamos partir para o Novo Testamento, lá para o livro de Romanos, no qual nós vamos ler Romanos 5, 15, 4. Então tá, Romanos, capítulo 15, versículo 4. O que diz? Pois tudo que outrora foi escrito para que o nosso ensino foi escrito para que pela paciência a consolação das Escrituras tenhamos esperança. Tá? Isso até está escrito na revista, mas eu preferi ler na Bíblia. Alvo da lição. Qual é o alvo dessa lição? Apresentar uma visão panorâmica das Escrituras, sua origem, sua estrutura e sua veracidade, fortalecendo um senso de confiança no único livro que pode, de fato, transformar a nossa vida. Nós temos aí a questão da leitura semanal, que nós podemos ler, que, vamos lá, segunda-feira é 2 Timóteo 13, 15 e 16. Então, vamos lá, a partir, depois a gente vai ler Provérbio 35. Então, vamos para 2 Timóteo, lá na Bíblia, 2 Timóteo, no versículo 3, 15 e 16. O que diz no versículo 3, 15 e 16? Diz, o que desde a infância sabe as sagradas letras, que pode fazer-te sábio com a salvação pela fé, que é em Cristo Jesus. 16. Toda escrita é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Agora vamos lá para Provérbio 30. Provérbio 30, versículo 5.
O que diz Provérbio 30, versículo 5? Toda a palavra de Deus é perfeita, escudo é ele para os que neles confiam. E agora, na terça-feira, vamos voltar lá para o Novo Testamento, em Mateus 22, 29. Vamos lá ver o que diz Mateus 22, 29. Diz o seguinte: respondeu-lhe Jesus: errai não conhecendo essa escritura, nem o poder de Deus. E João 5,39. Vamos lá ler João 5,39. O que diz em João 5,39? 5,39 diz o seguinte: examinais a escritura, porque pensais ter nela vida eterna. São estas mesmas escrituras que testificam de mim. Isso quem está falando é Jesus. Examinais a escritura, porque pensais nela a vida eterna. São essas mesmas escrituras que testificam de mim. Quer dizer, testificam de Jesus. Agora, na quarta-feira, temos 1 Tessalonicenses, que é o capítulo 2, 1 capítulo 2, e o versículo 13, que diz: pelo que também estamos sem cessar, graças a Deus, porque havendo recebido a nós a palavra da pregação de Deus, recebeste não só como a palavra de homens, mas segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós o que credes. Então, agora Colossenses 1 e 25. Vamos lá, Colossenses 1 e 25. O que diz Colossenses 1, 25? Eu fui feito seu ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco para cumprir a palavra de Deus. E agora, na quinta-feira, vamos voltar lá para o Antigo Testamento, no Salmo 119, que vai ser do versículo 10 ao 11. Então, vamos lá, versículo 119, do versículo 10 ao 11. Que nós já até lemos, né? Porque lemos de 1 ao 16. De todo o meu coração te busco, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. E aí temos também o capítulo 119 e a questão o versículo 105, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Agora, na sexta-feira, nós temos Salmos 19, 7 e o 119, 30. Vamos lá para o primeiro. Salmo 19, 7. Salmo 19, 7. Então, estamos aqui no 19, vamos para o 7. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Agora, o 119, 130. Vamos lá para o Salmo 119, ainda no Antigo Testamento, Salmo 119, versículo 30. O que diz? Diz o seguinte: a exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. E agora vamos no sábado, 2 Timóteo 2,15. O que diz 2 Timóteo 2,15? Vamos lá para 2 Timóteo 2,15. 2 Timóteo 2, versículo 15, que diz: procura apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Isso, inclusive, é um módulo da União de Homens, da Igreja Evangélica Congregacional. Procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem que envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. E agora vamos para o Romanos 15, 4. Partindo para Romanos, temos Atos, depois temos Romanos, e no capítulo 15, versículo 4, que diz:
diz o seguinte: pois tudo que outrora foi escrito, para que o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação da Escritura tenhamos esperança. É a Bíblia que nos dá esperança, é a palavra de Deus. E agora, domingo e o último, Hebreus 4:12. Agora vamos lá para Hebreus 4:12. O que diz Hebreus 4:12? Pois a palavra de Deus é viva, eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Quer dizer, essa é a leitura diária da semana que nós terminamos agora, te lendo de segunda a domingo esses capítulos, esses livros, esses capítulos, versículos. Agora vamos estar em início à lição escrita aqui pelo autor. Nada do que diz respeito ao homem é perfeito, nada é permanente. Com o passar dos anos, mudam-se as decisões, os costumes, os valores, a linguagem e os conceitos, até as mais obstinadas afirmações. Hoje o homem, entre aspas, diz, fecha aspas, amanhã ele mesmo se contradiz. A Escritura é assim, mas não o Criador. O Senhor nosso Deus é perfeito, imutável, e suas palavras permanecem para sempre. Muitos se frustraram na insana tentativa de querer mudar a palavra de Deus, ou desacreditá-la, distorcê-la e até frear suas influências. Impossível, não há como negá-la, não há como detê-la. Voltaire, famoso filósofo do século XVIII, pretensiosamente afirmou, entre aspas, a Bíblia é uma obra morta e em menos de 100 anos cairá no esquecimento. Palavras de Voltaire. Fecha aspas. Veja como são as coisas. Passado apenas 50 anos, sua residência se transformou na Sociedade Bíblica na França e sua imprensa particular passou a produzir tão somente as Bíblias e aos milhares. Afinal, que livro é esse que tanto fascina a humanidade? Como pode uma obra tão antiga manter tão atual e revelante? É como explicar que o livro mais lido, estudado na história, tem ainda tantas coisas novas a ensinar. Quem escreveu? Qual foi escrito? Como chegou até nós? Vamos lá. Primeiro, conhecendo esse escritor. Ao longo dos 1600 anos, que é o 1500 a.C. e 995 d.C., Deus escolheu vários tipos de pessoas, cerca de 40, para escrever 66 livros que conhecemos como as Sagradas Escrituras. Alguns desses autores eram homens cultos, outros eram rústicos, alguns foram sacerdotes, outros profetas, pecadores, pastores, juízes e até reis. Uns registraram fatos históricos, outros tiveram revelações, outros deram conselhos e na forma de doutrina, de provérbio e até de poema. No que nos impressiona é que a maioria desses homens nem chegou a se conhecer e muito menos leu o que outros escreveram, mas todos esses escritos, quando foram reunidos, mostraram uma harmonia sem precedente. A Bíblia é, na verdade, uma só obra, inspirada por uma só mente, que desenvolve um só tema, a história da salvação. É a única enciclopédia do mundo que conta ao homem a verdade acerca do seu passado, e do seu presente e do seu futuro. Cada autor escreveu os pensamentos e ideias que Deus colocou em sua mente. Ao ler a Bíblia, você está ouvindo a própria palavra de Deus. A inspiração do escrito é divina, mas a maneira de expressar é humana, e como um músico que usa diferentes instrumentos para produzir os mesmos acordes. Cada instrumento emitirá aquelas notas, com um som que lhe é peculiar, mas é o músico quem manda a melodia. Deus é o músico e a palavra é a música, e os diferentes instrumentos são os autores escolhidos para redigir a obra, entre aspas, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, o homem santo falaram da parte de Deus, movida pelo Espírito Santo.
fecha aspas. Isso está lá em 2 Pedro 1:21. Aliás, por toda a Bíblia encontramos mais de 2.500 expressões do tipo, entre aspas, assim diz o Senhor, fecha aspas. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo, Deus disse, e assim tirar os filhos de Israel. Já no item 2, compreendendo seus escritos, a Bíblia é dividida em duas partes. O Antigo Testamento, com 39 livros, que é de Gênesis a Malaquias, escrito antes do nascimento de Cristo, quer dizer, antes de Cristo. E o Novo Testamento, que é depois de Cristo, e o Novo, depois de Cristo, né, fala sobre o Novo Testamento, não. A palavra testamento expressa o compromisso que Deus fez com seu povo, através da chegada do Messias e a aliança que Jesus, o Messias, estabeleceu com os crentes por meio de seu sangue. O compromisso da salvação, da filiação e da regeneração e da capacitação da vida eterna. O livro do Antigo Testamento foi escrito inicialmente em tábuas de barro e depois em rolos, feitos de couro, pergaminho, né? Em hebraico, que era e ainda é o idioma usado pelos judeus hebreus, mas para os documentos do Novo Testamento foram usadas folhas de papiros. O grego era o idioma oficial em todo o Império Romano, por isso todo o Novo Testamento foi escrito em grego, menos Mateus, que foi em hebraico. Veja como era a maneira de escrever-se. Aí vocês têm em hebraico a Gênesis 1:1, e no princípio criou Deus os céus e a terra. E depois em grego, João 1, que diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Para facilitar o estudo da Escritura, seus livros foram divididos por assunto ou classificações. Primeiro, Antigo Testamento. Letra A. Os livros da lei, Gênesis e Deuteronômio. Este conjunto de livros, chamados de Tora, pelos judeus, foi escrito por Moisés e descreve aproximadamente 3.000 anos de história, Adão, a entrada da Terra Prometida. Já na letra B, livros históricos, Josué a Esther. Aliás, só para corrigir na letra A, os livros da lei é de Gênesis, não é Gênesis e Deuteronômio, é Gênesis a Deuteronômio. E agora, na letra B, é o livro histórico, é Josué a Esther. Os 12 livros históricos cobrem um período de aproximadamente 1.100 anos, da conquista de Canaã até os 100 anos após o exílio na Babilônia. Já na letra C, temos os livros poéticos, que é de Jó a Cantares. Esta obra traz princípios eternos que nos ajudam a obter sucesso na vida diária, apesar das circunstâncias difíceis que, às vezes, enfrentamos. Já na letra D, fala dos profetas maiores, que é Isaías a Daniel. Eles são chamados assim por terem sido os mais notáveis profetas e escritores de Israel e por meio de terem sido um ministério mais duradouro. Aí já na letra E temos profetas menores, Oséias a Malaquias. Esses 12 profetas são chamados menores devido ao breve período de seus ministérios, atuares em momentos críticos na história de Israel e Judá, chamando o povo ao arrependimento, à reconciliação e preparando para a chegada de Messias. Aí saber se não existe outros documentos inspirado ainda e perdido nos seus escritos. Esta foi também uma grande preocupação dos primeiros cristãos. Aí temos como passar das décadas após a morte dos apóstolos. A igreja primitiva não se viu obrigada a definir quais textos deveriam ser aceitos como regra itinerante a fé e a conduta, conforme Efésios 7:20 e 1 Pedro 3:2 e Judas 17.
era preciso perpetuar a doutrina dada por Deus aos apóstolos, evitando que as futuras gerações se corrompessem com ensinamentos de falsas epístolas, que ainda nos dias de Paulo começaram a circular entre as igrejas, conforme 2 Tessalonicenses 2, 1 e 2, versículo 1 a 2, e Gálatas 1, 9. A lista dos escritos considerados sagrados recebeu o nome de Cânon, que significa a medida exata. A definição do que seria uma escritura verdadeiramente inspirada por Deus obedeceu a alguns princípios de averiguação, para a confirmação e segura de sua canonicidade, quer dizer, autoridade. E cada documento foi submetido a minucioso exame, observando certos critérios. Bom, temos número 1, a autoridade divina. O autor fala em nome do Senhor ou descreve seu ponto de vista. Revela que Deus e que tem feito o que espera de nós ou simplesmente narra um fato. Número 2, as autoridades proféticas. Seu autor humano era reconhecido por meio da comunidade cristã como um homem de Deus, profeta, apóstolo, líder cristão ou algo semelhante, conforme 2 Pedro 1, 20 e 21. Número 3, a autoridade confiável. Os fatos históricos ou as afirmações teológicas se sustentam quando é comparado aos demais livros. Deus não mente nem se contradiz. 4. Autoridade dinâmica. Tal escrito tem transformado a vida de seus leitores e ouvintes. Tem demonstrado autoridade para ensinar, repreender, corrigir, edificar de forma eficaz e proveitosa, conforme 2 Timóteo 3, 16 e 17 e Hebreus 4, versículo 12. Número 5. Autoridade reconhecida. Seus destinatários reconheceram e acolheram a orientação nela contida. Seus ensinamentos se mostram relevantes em qualquer contexto. Tuas perguntas, né? Então, a autoridade é preservação normal, né? Então, é essa questão da autoridade. Aqui na minha revista está muito apagado esse número 6. Só tem o título, Autoridade Perseveracional. Mas não está mesmo para entender muito bem. Mas vamos partir para a conclusão, então. A conclusão diz o seguinte: através dos séculos, Deus tem provado sua palavra, para que a humanidade conheça toda a verdade sobre seu passado, seu presente, seu futuro. É por meio dela que conhecemos a dimensão do amor de Deus por nós. As escrituras chegaram até nós por meio de homens escolhidos por ele mesmo, por meio de seleção, na escolha dos livros, certo? Supervisionado por ele mesmo, de reprodução de inúmeras cópias exatamente iguais às originais, hebraico, aramaico e grego, e por meio de tradução das escrituras no idioma de outras nações. Então, nós aqui terminamos a lição de hoje, que é a lição 1, né, que fala sobre a Biblioteca de Deus, e na próxima semana a gente já vai ler e estudar a lição 2, como se Deus se faz conhecer. Essa é a lição 2, que está na página 11. E nós então vamos orar a Deus, agradecendo por esse estudo e pela sua palavra. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela tua palavra, pela tua igreja, pelo teu reino, pelos profetas, Senhor, pelos escritores, inspirados pelo teu Santo Espírito, que trouxe até nós a tua palavra, o teu ensinamento, as tuas leis, todos os seus princípios, Pai, tudo aquilo que nós possamos aproveitar para a nossa vida, porque é a tua palavra que nos certifica, é a tua palavra que nos faz reconhecer os nossos pecados, nos arrependermos dos nossos pecados. É através do estudo da tua palavra que nós crescemos espiritualmente,
É através da Tua palavra que nós somos salvos, através da Tua palavra que nós vamos ter a oportunidade de reinar contigo a vida eterna. Por isso nós te louvamos, te agradecemos e pedimos que tu tenha misericórdia de cada vida, Pai, que está assistindo essa live, Senhor, através das redes sociais. Que tu possa abençoar, que eles possam compreender a necessidade de nós estudarmos a tua palavra, de nós meditarmos na tua palavra, e assim nós crescermos espiritualmente, Pai, e assim sermos edificados. Por isso abençoe, Senhor, no sentido que, Senhor, essas palavras cheguem através do coração, na mente e no coração dessas vidas, que muitas vezes dos nossos parentes, familiares, que às vezes não estão nem assistindo essa live, Senhor, mas que tu possa tocar no coração e salvar, possa libertar, Senhor, de todo mal, aqueles nossos amigos, os nossos colegas de faculdade, os nossos colegas de serviço, alcance pela tua graça, tua misericórdia, e salva e liberta, Senhor. Nós te pedimos, temos um domingo também de tranquilidade, de paz, de saúde, cura aqueles que estão enfermos, Senhor, e que sejamos uma semana abençoada. Livra-nos de todo mal, é que nós pedimos já te agradecendo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus. E que Deus abençoe a todos e até a próxima semana.